atrito, né, de resistência do ar e da pista também. Vocês vão ver por quê. Então vamos lá? Um objeto é solto de uma rampa de 5 metros de comprimento e de altura h, inclinada segundo um ângulo x, e desce por ela até atingir o looping de raio r localizado em sua base, conforme ilustra o esquema a seguir. O menor valor do ângulo x para que o objeto realize o looping sem cair em seu interior é de... Bom, então vamos lá. Probleminha aqui, né, envolvendo esse looping aí, a gente está cansado de ver. Bom, na primeira parte do meu problema, eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu só dar um zoomzinho, acho que agora vai ficar melhor. Na primeira parte, sem cair, né, sem cair em seu interior, eu vou considerar aqui também sendo na iminência do movimento, né, considerando a minha normal igual a zero, tá certo? Importante considerar isso daqui também. Então, a minha força centrípeta, ela vai ser o meu peso, tá certo? E abrindo isso daqui, mv ao quadrado sobre r é igual a mg. Cortando a massa dos dois lados e passando o r multiplicando, eu vou ter que minha velocidade ao quadrado... Opa, que eu coloquei isso aqui. Eu já passei o r para cá, né? Minha velocidade ao quadrado vai ser a minha identidade, tá certo? RG. Tá certo? Então vamos guardar essa informação. Bom, na segunda parte, o que a gente vai ter? Considerando a conservação de energia, a gente vai fazer o seguinte: a energia gravitacional, né, porque no ponto A só vai ter a gravitacional, porque ele foi solto, certo? E no B, a gente vai ter agindo aqui a energia potencial gravitacional mais a energia cinética, tá bom? Então vamos colocar isso aqui. Em A, apenas mg. E aí, para achar essa altura, né, já estava esquecendo aqui, essa altura, né, achando aqui pelo seno de x, a gente tem h sobre 5. Então, o nosso h vai ser 5 vezes o seno de x, tá certo? Então, mgh acaba que fica sendo mg 5 vezes o seno de x, tá certo? Como não tem energia cinética aqui, a gente vai para o outro lado dando essa equação. Isso daqui vai ser igual a energia potencial gravitacional do ponto B, que é mg2h, né, porque aqui está diametralmente oposto ao solo, então 2r, mais m v ao quadrado que a gente achou anteriormente, que é rg, tudo isso daqui dividido por 2, tá certo? Então agora a gente vai cortar a massa, porque é um termo que está presente em todos os elementos aqui, né? E reescrever a nossa equação. A gente também pode cortar a gravidade, né? Aqui tem gravidade, aqui tem gravidade e aqui também tem gravidade. Então vai acabar que vai ficar o seguinte: 5 vezes o seno de x é igual a 2r mais r sobre 2. Vamos fazer a soma aqui, né, dessa fração. 2 vezes 2r vai dar 4r, mais r vai dar 5r. Então vai ficar o seguinte: 5 seno de x é igual a 5r sobre 2. E aí eu vou cortar os 5 dos dois lados. E aí eu fico com seno
de x é igual a r sobre 2. E aí você vai olhar lá nas alternativas, não tem, porque ele está pedindo o arco seno. E o que é esse arco seno? Bom, ele é a função inversa do seno. A gente está falando, o seno de x é r sobre 2. Na função arco seno, a gente quer saber qual o ângulo que vai ser responsável pelo seno da r sobre 2. Escreve o seguinte: arco seno de r sobre 2 vai ser x. É a função inversa do nosso seno, tá? Pessoal, eu imagino que essa daqui deve ter sido a dificuldade de alguns aí, tá? Justamente por não ser tão usual assim, né? A gente trabalhar aí com essa função inversa do seno, tá? Mas é só fazer que nem eu falei aqui para vocês. Qual é o ângulo que o arco seno da r sobre 2? É tentar trocar essa lógica aí, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Opa, olha eu marcando a alternativa errada aqui, hein? Aqui, letra A. Uma dica aí para vocês em relação a exercício de looping é o seguinte, tá? Sempre que a questão falar em conservação de energia, que nem o caso aqui, ela não nos informou essa situação, né, de conservar energia, a gente sempre faz o seguinte: primeiro a gente faz a relação da força centrípeta, tá? Sendo igual ao peso ou peso mais anormal, né? Tem que prestar atenção se considera a iminência do movimento, né? Mas sempre pensando assim, na força centrípeta e depois na conservação de energia. Fazendo essas duas partes, eu acredito que 90% dos exercícios de looping vocês conseguem resolver, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido e até o próximo exercício.